Boa tarde, quinto ano. Para a nossa aula de português, hoje nós vamos falar sobre cartazes, lá na página 31. Considerando o nosso papel de sujeitos transformadores em nossa comunidade, na sociedade e no mundo, até o momento, podemos observar que os mais variados gêneros textuais têm a finalidade de informar o leitor, levá-lo à reflexão, à conscientização e à mudança de comportamentos. Em todos os espaços, seja os escolares, seja os escolares, seja não escolares, deparamos-nos com textos que chamam a nossa atenção por uma determinada ideia ou ação que faz parte do interesse de todos. Na sua maioria, esses textos, por meio de sua linguagem, divulgam informações a favor da vida, seja um movimento a favor da conscientização para a preservação do planeta, seja para ações solidárias, seja para ajudar o próximo. Essas ideias persuasivas movimentam a sociedade com um determinado objetivo. A seguir, ampliaremos o nosso conhecimento acerca dos cartazes, cujos textos fazem parte do nosso cotidiano. Lá no Dialogando, ele fala pra gente: os cartazes fazem parte do nosso cotidiano e estão espalhados por todos os lugares. Os cartazes são considerados um meio de comunicação eficaz e os profissionais dessa área, isto é, publicitários, artistas plásticos, designers, exercem as suas aptidões na busca de atingir o maior público possível com as suas produções. Então, onde podemos encontrá-los? Qual é a finalidade dos cartazes? Em quais situações podemos utilizar os cartazes como importante meio de comunicação? Então, teorizando. O cartaz tem como uma das suas principais finalidades interagir com o leitor, informando-o sobre algum evento, persuadi-lo para adquirir um determinado produto ou ainda conscientizá-lo sobre algo. Para garantir essa comunicação, o cartaz apresenta alguns elementos fundamentais. Então, ele apresenta pra gente verbos no imperativo. Tio, o que são verbos no imperativo? É o modo que expressa a ordem. Então, esse verbo ele vai expressar uma ordem, um pedido, uma súplica, tá? Recomendações, convite. Por exemplo, quando eu falo estude mais, né? Eu estou falando o quê? Eu estou dando uma ordem, não é verdade? Vá ao supermercado. Olha aí, esse verbo aí, né? Esse verbo vá ao supermercado, ele tá dando também uma ordem. Então, a gente diz que são verbos no imperativo. Ouça com atenção, outro exemplo aí, né? Então, vamos lá. Linguagem verbal e não verbal. O que é linguagem verbal e não verbal? Linguagem verbal, escrita. Linguagem não verbal é o desenho, a gente estudou. Texto breve e sugestivo, então textinhos pequenos. Preocupação com a estética, com as letras, por isso que as letras são grandes e chamativas, tá? Bem como a utilização das cores, são bem coloridas. Aí ele tem um exercício resolvido pra gente. O texto de um cartaz, assim como as propagandas, costumam apresentar uma frase curta, de fácil memorização, o que determinamos slogan. Qual é o objetivo do slogan? Ele já fala pra gente que é a letra A, promover a ideia que está sendo divulgada. Na página 33, planejando a leitura. Para que possamos compreender efetivamente a leitura de um cartaz, é importante que organizemos passos essenciais. Observar a imagem com atenção. Analisar os verbos nas frases. Há verbos no imperativo? Se a gente for olhar aqui no nosso desenho aqui, a gente tem verbos no imperativo? Olha aqui, ó, denuncie, ligue, tá? Ver se esses verbos estão em destaque. Ele está destacado? Está destacado, né? Leia o cartaz. Então, violência psicológica, não dá para engolir esse choro, tá? Esse é o cartaz que vocês têm. Denuncie a violência contra crianças e adolescentes. Ligue 181. Agora vocês vão responder a página 34 para tia. Só a página 34, ok?